Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Adipo Talk Podcast. Um podcast dedicado a desvendar a biologia do tecido adiposo, o que há de mais atual na literatura científica, mas numa linguagem acessível para todas as pessoas. Esse podcast ele tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Hoje nós vamos contar com a participação do Dr. Josivan Lima, endocrinologista, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que há muitos anos vem se dedicando ao estudo de desordens metabólicas, desde obesidade, lipodistrofia, síndrome metabólica. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que são os tipos de células de gordura. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer, doutor Josivan, pela presença no podcast. O doutor Josivan é uma pessoa que contribui muito com o ensino, com a pesquisa e com a extensão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente tem que fazer isso porque hoje a gente precisa levar conhecimento para a população. Então, Josivan, é muito importante esse trabalho que você vem fazendo, que a gente vem atuando na universidade. Então, te agradecer pela sua participação e pelo seu trabalho também já aqui no início desse podcast. Muito obrigada. Na verdade, olá a todos e inicialmente, na verdade, eu que tenho que agradecer, né, pelo convite para participar aqui, um tema muito importante, com certeza, e também porque o trabalho que eu desenvolvo na universidade tem muito da sua colaboração, né, e que termina ajudando demais lá. Eu sou médico endocrinologista, então eu faço muito mais a parte clínica, né, e tem a sua contribuição em relação à parte básica. É bidirecional, Com né? certeza. Então, é assim, realmente é muito bom que a gente esteja trabalhando juntos, a parte básica, a parte clínica, porque hoje a gente vê que a gente precisa fazer uma pesquisa translacional, a gente precisa traduzir aquilo que a gente estuda em cultura de células, que a gente vê em modelos animais, e também em pacientes, molecularmente falando, o que é que está acontecendo dentro dessas células, e tentar integrar isso com a parte clínica. Triglicerídeo, glicose, colesterol, a parte mesmo de composição corporal. Então, acho que a gente está conseguindo trabalhar e fazer algo relevante para o nosso país, porque a gente hoje pesquisa doenças metabólicas que são extremamente raras, as lipodistrofias. Então, acredito que são conhecimentos que estão agregando cada vez mais. A gente vê muito pouco ainda na literatura, de livros, na verdade, que eu estou querendo dizer, publicação de livros para a área médica. Por exemplo, a gente vai falar muito hoje de tecido adiposo, mas se a gente pegar um livro de histologia hoje, é quase nada que tem ali de tecido adiposo, só um ou outro que tem um pouquinho mais. Então, você vê que a gente vai falar das células de gordura, que são células bastante negligenciadas, porque quando a gente fala estudo lipodistrofia, o que é que as pessoas dizem? Nossa, não tem tecido adiposo? Queria ter também isso. Aham. É incrível. Meus alunos, sempre que vão falar da doença, a primeira coisa é: como é que eu faço para ter isso? Não entendem, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar e debater aqui nesse podcast é por que que o tecido adiposo não é o vilão que a gente pensa? Essa é uma pergunta muito boa e é interessante porque essa experiência que você tem em relação aos alunos ou alguém que conhece que você está estudando isso e quando fala, tem pouca gordura no corpo, é tudo que eu queria ter. E eu também passo por isso, né? Quando a gente fala que tem um paciente X ou Y que tem 5% de gordura corporal, e já então é excelente, né? Eu digo, não, eu queria também ser assim. Eu digo, cuidado com o que você pede. Cuidado, pode acontecer. Porque realmente, assim, o excesso de gordura é deletério, a gente vive numa epidemia de obesidade mundial, né, mas também a escassez de gordura também é deficiente, também é ruim, né. De modo que, assim, não armazenar tecido, gorduroso é muito deletério para a nossa saúde. A gente está hoje aqui, a gente como ser humano, né, exatamente porque os nossos antepassados tinham a capacidade de armazenar. Pois é. Porque a gente não precisa ir muito atrás. Imaginem, 10 mil anos atrás, paleolítico. A gente está lá nas cavernas, né? Tenho comida hoje, amanhã eu não tenho. Eu saio hoje para caçar, matei lá um javali, eu tenho que comer o javali logo tudo que eu conseguir, porque senão Amanhã você não amanhã. sabe. Exatamente. É. E a capacidade de armazenar esse excesso de calorias e de energia
que eu tenho, né, de armazenar nas células adiposas, que são as células do tecido gorduroso, é que me permite armazenar a gordura para quando eu não tiver um outro javali para comer, eu poder usar, né? A Exatamente. grande questão é que isso, a gente está falando de 10 mil anos atrás, né? A grande questão é que hoje a gente não precisa matar o javali, um hoje e um daqui a 5 dias. Hoje A é gente tem o só, javali. oi, iFood, a comida chega. Aí a grande questão é essa, quer dizer, o excesso de gordura, de armazenamento de gordura, ou seja, a obesidade, é um problema porque a gente come errado, porque a gente come em excesso e porque a gente gasta muito menos, né? Novamente, 10 mil anos atrás, a gente não só tinha a questão da escassez de alimento, mas também a questão de gasto calórico muito maior. Quer dizer, para eu ir atrás do alimento, eu tinha que correr, tinha que ou para correr para Sobreviver, caçar, né, ou também. para não ser caçado, Exato. né? Então, eu tinha um gasto calórico muito maior, mas tinha escassez de alimento. Então, eu teria que comer e armazenar aquilo. Então, quando você diz... E em 10 mil anos, a nossa genética não mudou. A genética nossa hoje é praticamente a mesma de 10 mil anos atrás, né? Então, quando você diz, eu queria ter 5% de gordura também, cuidado com o que está pedindo, né? Porque vem os problemas da dificuldade de não armazenar a gordura. Exatamente. E aí, o que é que eu fiz, né? Vamos olhar o que é que as pessoas pensam sobre células de gordura. Que o nome correto, na verdade, é tecido adiposo. Porque tecido ele é um conjunto de células. E aí, tecido adiposo é o tecido gorduroso. São as células que conseguem colocar, como o Josivan explicou, a gordura dentro dela e armazenar ali para quando a gente precisar ter uma reserva. E aí, eu vou pedir para colocar a primeira imagem que a gente montou aqui para o podcast, que é justamente perguntas. O que foi que eu fiz? Existe uma coisa chamada Google Trends. Isso é fantástico. Você consegue colocar lá qualquer termo. Tudo que a gente pesquisa hoje acaba indo para o Google. Então, a gente coloca lá no mundo, qualquer país, ontem, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, você consegue ver. E aí, o que foi que eu fiz? Vamos ver o que é que as pessoas estão pesquisando sobre tecido adiposo, o que é que elas querem saber, o que é que elas anseiam. Então, tem várias perguntas que, na verdade, acabam caindo no mesmo pensamento, mas como o Google ele contabiliza em escala, sem sendo a escala daquilo que é mais buscado, e os outros vai sendo em proporção. Então, por exemplo, perguntas clássicas como o que é tecido adiposo, aí muda ali o que é tecido adiposo, mas é a mesma coisa. Tecido conjuntivo adiposo, então tipos de tecido adiposo. A gente vê que basicamente as pessoas estão buscando, aqui foi no mês de fevereiro de 2024 até fevereiro de 2025, um ano. Então, a gente vê a quantidade de perguntas que tem sobre tecido adiposo. Tecido adiposo é gordura? Então, assim, são muitas perguntas que as pessoas fizeram ao longo desse último ano sobre tecido adiposo, aí unilocular, multilocular, branco, marrom. Então, são vários termos que foram pesquisados em relação a isso. E os trends, que é o que está, digamos assim, mais em alta, o tecido adiposo é um tipo de tecido, teve mais de 60% de procura, e tecido adiposo marrom, né, que remete à termogênese, que a gente vai falar sobre isso também. Então, em relação a tecido adiposo, basicamente a gente vai ter 3 tipos de células, inclusive aí 2 apareceram, tem uma que ninguém nem falou. Uma delas é o tecido adiposo branco, tá lá em cima, e que é a mesma coisa que tecido adiposo unilocular. A gente vai já explicar essa diferença. O segundo tipo é o tecido adiposo marrom, tá? Que aparece também nesse gráfico da esquerda e tá crescendo muito a busca nos últimos meses também desse termo, tecido adiposo marrom. E aí, Josivan, como é que a gente vai explicar isso para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Por que branco, marrom? O que é que acontece? O tecido adiposo, então vamos lá, começando do início, né? Quer dizer, tecido adiposo que vai ter adipócitos, né? Então, adipócito é a célula gordurosa, é a célula que armazena a gordura, tá? O branco, ele é mais especializado nessa parte realmente de armazenar o excesso de calorias ou o que está sobrando. Eu comi agora,
né? Vou usar uma parte ali, vou usar principalmente, é mais fácil usar na forma de carboidrato, né? Que vai quebrar para. E o tecido, e o que eu não for utilizar, eu armazeno no adipócito, que é uma célula do tecido adiposo, e no adipócito branco, tá? Já o tecido adiposo marrom, né, ele já tem uma outra finalidade. Ele é um pouco diferente e ele é mais importante, por exemplo, ele vai gerar energia para, por exemplo, manter a nossa temperatura corporal. Então, para a gente aqui que mora no Nordeste, nem tanto, mas para quem mora num É, local frio, né, ele vai ter muito mais tecido adiposo marrom do que a gente, porque ele precisa aquecer, gerar mais energia, gerar mais calor para manter uma temperatura. E é interessante quando a gente vai para um país frio, por exemplo, a gente chega lá, como a gente tem menos tecido adiposo marrom, a gente sente muito mais frio do que quem já mora já lá e está tem mais, acostumado, é. exatamente. Mas o inverso também acontece. Quando ele vier para cá, como ele tem mais tecido marrom e aqui vai estar mais quente, ele também vai sofrer mais. Exatamente, exatamente. E esse termo branco e marrom, se a gente for lá para aqueles conceitos de biologia, que a gente aprende no ensino médio, o marrom, essa cor realmente ela fica, evidente, por quê? Porque lá dentro dessas células vai ter uma organelazinha chamada mitocôndria. E a mitocôndria, ela é a organela que é responsável, uma das funções, produção de ATP, que a gente precisa, né, a nossa moeda energética. Então, para ter termogênese, né, além da produção de ATP, a mitocôndria também está envolvida com a termogênese, que é a produção desse calor, que Josivan explicou. Então, no marrom, eles têm muito mais mitocôndrias do que o branco. O branco vai ter mitocôndria? Vai, porque mitocôndria é uma organela fundamental para todas as células. Mas o marrom, ele vai ter muito mais mitocôndrias do que o branco. Então, por isso, quando a gente faz uma análise do tecido, tá? Coleta o tecido adiposo branco, marrom, e coloca numa lâmina e vai lá para o microscópio analisar, a gente observa. O branco, por que ele é chamado de branco? Porque, como o Josivan falou, basicamente armazena a gordurinha da dieta, é a principal característica desse adipócito. Então, ele vai ter uma estrutura dentro dele, uma outra organela, que se chama vesícula lipídica. Então, a gordura não fica solta de qualquer jeito dentro da célula. Essa gordura ela vai ficar dentro da vesícula lipídica, tanto no branco, no adipócito branco, no marrom e no terceiro que a gente vai falar. Só que o branco, ele tem uma vesícula lipídica principal dentro dessa célula. Por isso que ele também é chamado de unilocular. E o marrom, ele vai ter uma maior quantidade dessas vesículas que armazenam a gordura. E aí, por isso que ele é chamado de multilocular. Aquele lá em cima, tecido adiposo multilocular. Então, branco ou unilocular, porque é uma única vesícula lipídica principal. Tem outras menores. E o marrom tem muito mais vesículas lipídicas, por isso que ele é chamado de de muitas, multilocular. É interessante isso, né? Porque assim, quando a gente pensa em um adipócito, ou se você jogar adipócito lá e pedir uma imagem, vai aparecer o quê? O unilocular, né? Classicamente, o adipócito é aquela célula com um núcleo rechaçado e uma grande gota de gordura única, Exato. onde juntou toda a gordura armazenada ali. Ou seja, o adipócito marrom, pelo fato dele ser menos frequente, né, de menos comum no corpo do que o branco, ele termina meio desconhecido, digamos assim. E o terceiro, pior O ainda, né? terceiro vamos falar O já dele. terceiro pior ainda, o terceiro tipo de tecido adiposo. Exato, exato. E o marrom, é até bom ressaltar isso, porque antigamente, quando se falava dele, focava muito em quem? Recém-nascido, que precisa aquecer mais, acabou de nascer, então, por isso que a gente sempre coloca muita roupa no recém-nascido, porque para não perder tanto calor e não sentir tanto frio. E hoje a gente expandiu muito, nos últimos 30 anos para cá, a gente expandiu muito os estudos de biologia do tecido adiposo. Então, hoje a gente sabe que tecido adiposo marrom, tanto nos bebês quanto nos humanos adultos, ele é presente. Claro que tem variação de acordo com o seu peso total e o peso de gordura que você tem. Então, existe um valorzinho que a gente vai falar dele depois. Mas, assim, ele está presente nos adultos também. Então, antigamente, não, só tem tecido marrom
nos bebezinhos. Mas não, hoje a gente sabe que, por exemplo, ao redor de vasos, os vasos da base do coração, tem tecido adiposo marrom. Nas minhas aulas eu tenho algumas lâminas, poucas, lá dos camundongozinhos, que mostra o branco misturado com marrom. Ao redor lá dos grandes vasos da base do coração. E aí você vê que tá lá para proteger contra a temperatura, caso baixe, que a gente chama de hipotermia. Se isso acontecer, proteger esses vasos, que são vasos importantes ali trabalhando no coração. Então, a gente tem tecido adiposo marrom ao redor das vértebras, ao redor dos rins, aqui próximo das clavículas, nas escápulas. Então, assim, apesar da quantidade realmente ser muito menor comparada ao branco, mas ele tá lá funcionando, ele existe pra Você tem gente. dados também você está falando em animais, né? Em humanos? Isso é em humanos. Uhum. Isso é em humanos. O tecido adiposo marrom ao redor das vértebras e ao redor dos rins, ao redor do coração, esses dados que eu falei são em humanos. Hum. Porque realmente isso que você falou é interessante, porque hoje os animais, os camundongos e ratos, são muito usados na pesquisa básica, porque muita coisa a gente não consegue estudar no humano. Então a gente vai lá, disseca o animal, tem que aprovar tudo no comitê de ética, fazer tudo certinho, disseca o animal e faz as análises. Mas realmente tem avançado bastante isso em humanos também. Uhum. Agora, a grande parte dos estudos são feitos realmente em modelos animais. Uhum. Isso aí é algo que a gente Que continua... geralmente a gente consegue extrapolar o dado para o humano, mas nem sempre, Nem né? sempre, nem Por isso sempre. dessa preocupação de ter a validação num dados em humano. E a questão também da gente ter cuidado quando a gente lê os artigos, porque hoje as pessoas leem o resumo, o título já está lá falando do assunto, mas a gente tem que ver as limitações dos estudos, porque muitas vezes é isso, é feito em camundongos, e aí uma outra análise eles fazem em humanos para validar, e aí a pessoa já vai falando, foi descoberto tal coisa em humanos, mas aí na verdade você vai ver, foi um experimento em humanos e uma célulazinha, uma biópsiazinha que foi feita do tecido adiposo. A gente vai falar aí sobre isso também. Nesse mesmo tema, em relação à obesidade, não é exatamente o tema, mas, por exemplo, só para exemplificar, adoçante, o uso de adoçantes, né? Causa câncer, não causa? Então, tem muito estudo que é feito em ratos, e quando você olha a dose por quilo para o rato, é uma dose muito maior do que a dose por quilo para o humano. Então, muitas vezes você vai ter alterações que algum outro adoçante possa causar em ratos, mas que não é desprezível no humano, porque aquela dose aplicada para o humano por quilo, ninguém consegue tomar. Entendi. Entendeu? Realmente tem que ter muito cuidado com isso, porque algumas disciplinas que eu ministro, tem nutricionistas que cursam, aí a gente tá vendo lá uma dosagem de um determinado medicamento no camundongo. Vamos fazer aqui uma regra de 3, porque eu usei tantos miligramas para tantos miligramas, ou sei lá, quilos do animal, ou daquele órgão específico, às vezes é só no órgão que eles estão analisando o efeito. E aí eles veem que, vamos fazer uma regra de 3 então, porque se funcionou assim para o camundongo, a gente faz a regra de 3 para o peso do humano, mas não é assim que funciona, Exatamente. entendeu? E aí a gente discute isso também, né? Então falamos sobre o branco, falamos sobre o marrom, deu para deixar claro que célula de gordura é a célula, um dos tipos de células que compõem o tecido adiposo. Por quê? Porque a gente vai ver também hoje que tecido adiposo é o conjunto de células. Dentro dessas células tem os adipócitos, mas existem outros tipos de células ali dentro também. Então, tecido adiposo, gente, não só tem adipócito. Não é, só tem uma célula de gordura que armazena lipídios, que é termogênica. Não, ali a gente também tem outras células que estão ao redor dos adipócitos e que dão sustentação para essas células. Por exemplo, tem muitas células do sistema imune, macrófagos, células do nosso sistema de defesa contra patógenos. Inclusive, em obesidade, quando a gente vai falar disso nesse podcast, não exatamente hoje, mas a gente vai falar de como esses adipócitos podem sofrer alterações no tamanho. Na obesidade, normalmente, eles aumentam muito. E aí, você imagina, você tem um adipócito aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Entre eles, eu tenho vaso sanguíneo. Esse tecido precisa receber oxigênio, precisa receber nutrientes. Então, tem que ter vaso sanguíneo. Tem os macrófagos. Tem células-tronco, que são aquelas células que podem dar origem a outros tipos de células. Então, quando eu digo tecido adiposo, é muito mais amplo do que eu dizer,
adipócitos. Uhum. Adipócitos estão contidos no tecido adiposo. Mas tecido adiposo não contém apenas adipócitos. É como se fosse um filme onde você tem o personagem principal, né? Mas vai ter todos os personagens ali, coadjuvantes ali, que Exato. são necessários para que o filme aconteça. E da mesma forma, né? No tecido adiposo, se tiver só o adipócito, como é que... Até mesmo porque de uma célula pluripotente, por exemplo, que que é a célula que pode originar qualquer outra célula, ela tem que existir lá para originar o adipócito quando for necessário, né? Exatamente. Inflamou, preciso de células do sistema, né, que vão combater aquela inflamação, né? Então, eu tenho Exato. que ter outras células ao redor também. Exatamente. Então, por isso que a gente não pode só entender tecido adiposo como o adipócito em si. Tem adipócito, mas tem outros tipos de células, tem vasos sanguíneos. Isso vai ser importante para quando a gente for falar das desordens que acontecem nesse tecido. Tá? Que você vai ter, por exemplo, em obesidade, muita inflamação nesse tecido, porque na hora que você tem mudança no tamanho dessa célula de gordura branca, que ela tá lá com a sua vesículazinha lipídica, colocando a gordurinha dentro, aí chega uma hora que ela vai colocando, ela vai ter que aumentar. Ela vai sofrer uma hipertrofia, né? E isso vai trazer consequências, porque você vai ter uma célula aumentando, outra célula aumentando, elas tudo aumentando ali. E o que é que vai acontecer com o vaso sanguíneo que está no meio? Vai ser comprimido. E aí você vai ter hipóxia. O que é hipóxia? Menor concentração de oxigênio chegando ali no tecido. Aí você começa a ter um processo de inflamação. Aí começa todas as consequências da obesidade, né? E dos Continuando na mecanismos. analogia do filme, né? Aí ela tá falando já de um filme, assim, que não tem um final feliz, né? Não tem um final feliz. Mas qual é o terceiro personagem Terceiro nesse personagem. A filme? gente falou do adipócito branco, do adipócito marrom. Mas nos últimos anos surgiu um novo adipócito, que ele é um intermediário entre o branco e o marrom, que é o adipócito bege, tá? E aí quem é o adipócito bege? Como eu já disse que é o intermediário, é aquele que ele vai ter características parecidas com o marrom, mas ele não é 100% marrom e também não é 100% branco. Ele tem um papel importante na termogênese e, diferentemente do branco e do marrom, que são constitutivos, o que isso quer dizer? Que já estão presentes ali no animal, no ser humano. E no branco, a gente sabe que a principal função é armazenar as gordurinhas da dieta. O marrom, extremamente termogênico, porque tem muita mitocôndria. O bege, ele é um tecido que ele precisa de um estímulo para ele surgir. Então, normalmente, em alguns locais do corpo, onde tem o branco, vai ter uma sinalização, algum contexto fisiológico que vai fazer com que essa célula branca, ela comece a mudar a expressão dos seus genes e aí começa a ter mais mitocôndrias. Então, começa a ter biogênese mitocondrial nessa célula. Aí ela vai começar agora a ter uma maior expressão de uma das proteínas que vão ser importantes para ter a termogênese. E aí, esse adipócito, ele não é o branco mais, mas também não é o marrom, porque ele tem uma quantidade intermediária de mitocôndrias e aí ele vai ser chamado de adipócito bege. Aí, qual é a vantagem desse adipócito, né? A gente fala muito de doença metabólica, a vantagem é que quando você tem o branco mudando, sofrendo uma transdiferenciação, porque é basicamente o que acontece. Transdiferenciação é o quê? Você pegar uma célula que vai mudar para outra célula. Eu não vou mais chamar de branco, porque o padrão de expressão gênica muda. Então, é transdiferenciação. Isso é um evento que a gente consegue regular como? Em humanos, tem alguns estudos mostrando o efeito de exercícios aeróbicos. Isso é muito mais estudado em camundongos, pelo que a gente já falou. Em camundongos, tem vários estudos mostrando que os adipócitos beges podem surgir lá no meio dos brancos. Mas, ao mesmo tempo que o estímulo cessa, aí esse adipócito bege volta a ser branco. Muito boa a sua explicação. Deixa só, como clínico, deixa eu voltar aqui para a parte clínica para ver se a gente fala a mesma coisa, mas com outras palavras. Então, a gente tem 3 personagens principais, o adipócito branco, o adipócito marrom e o adipócito bege. Um vai armazenar mais, o branco vai armazenar gordura, o outro vai produzir energia, daí o termo termo
termogênese, Isso. e o bege que ele vai ficar ali no meio de campo, ali, peraí, eu estou precisando, não estou precisando, tá, me ajuda aqui no marrom, tá bom, então o branco vai e se transforma no bege. Ah, não estou precisando, volto a ser branco. Então esses seriam os 3 personagens. Eles vão conviver muito bem em situações normais. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma síndrome metabólica, tem diabetes, tem obesidade, de repente é melhor para mim ter mais tecido adipócito marrom, ou adipócito que produza mais energia, porque aí eu vou Exato. gastar mais energia ali e não vou acumular. Isso é uma das coisas que, assim, os pesquisadores estão focando muito. Com certeza. E em relação a essa transformação do branco em bege, que é tudo que a gente quer em um paciente com síndrome metabólica, tem um estudo que eu gostei demais e que mostra exatamente isso em camundongos, mas o estudo foi basicamente o seguinte: atividade física em camundongos. Tá? A gente sabe que a atividade física consegue treinar os nossos músculos. Mas será que a atividade física consegue treinar a nossa gordura? Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram os ratinhos, fizeram exames de sangue nos ratinhos, e aí eles viram glicose, colesterol, os exames de sangue usuais que a gente vê na gente também. Um grupo de ratinho ficou naquela gaiolinha lá correndo 8 horas por dia. Meu Deus, 8 horas. Muito tempo. Caminhando, na verdade, né? Caminhando. Em média 8 horas por dia, e o outro grupo dos ratinhos ficou paradinho lá, não fazia exercício nenhum. Quando foi 15 dias depois, ele pegou o ratinho que fazia o exercício, fez uma cirurgia, tirou um pouquinho da gordura dele e implantou no grupo de ratinho que não fazia nenhum exercício, que ficou lá só Que é o sentadinho, deitadinho. transplante de tecido adiposo. Exatamente. Aí esperou um pouquinho e repetiu os exames do ratinho sedentário, que não fez exercício. E o que foi que aconteceu? Melhorou glicose, melhorou colesterol, triglicerídeos. E aí ele concluía: então a gente consegue o exercício treina não só o seu músculo, o que é óbvio, mas também a sua gordura. Então o que foi que aconteceu no ratinho? Ele bejeificou. Né? Quer dizer, ele se transformou de gordura branca, da tecido adiposo branco, para bege. Isso, sedentário, né? Que recebeu esse O que transplante. recebeu, né? Isso é um tema que está muito em alta também, Uhum. na área da biologia do tecido Então, eu acho que adiposo. assim, exemplifica muito bem o que pode ser feito. Agora, alguém deve estar assistindo e já pensando no amigo dele que é maratonista ou que faz exercício todos os dias para ir lá e tirar um pouquinho de gordura e implantar e não precisa fazer. Não Isso aí adianta, porque em animais, ele né? Camundongos. volta. E também, mesmo que isso fosse possível, depois de alguns dias, o tecido bege, sem o estímulo do exercício, volta a ser branco. Exatamente. Tem uns estudos em camundongos que eles estipularam mais ou menos umas 4 semanas. Uhum. Dependendo do tipo de exercício. Tem também a ver com a intensidade, Sim, né? sim. Dependendo do tipo de exercício, ele pode ficar até 4 semanas. Uhum. Depois disso, ele volta, o bege volta Ou a ser seja, a branco. gente tem que fazer exercício mesmo, não adianta. Não adianta. Né? O próprio frio também, em camundongos, eles viram que exposição ao frio, como a gente falou mais no início, Uhum. é importante para a termogênese. Assim, é importante você ter adipócito termogênico. Quanto mais você tiver, melhor vai ser quando você estiver exposto ao frio. E dependendo da pessoa que tiver mais ou menos, você vai sofrer um pouco mais. Mas também o frio estimula a formação de adipócitos beges. Uhum. Mas é aquela mesma coisa. Por isso que criolipólise é um tema bastante pesquisado também. As pessoas, inclusive tem aqui no Brasil várias empresas que fazem isso. Mas é importante deixar claro que se eu fizer um procedimento desses e não for uma coisa permanente, não existe nada que vai fazer você ter adipócitos bege termogênicos extremamente ativados para sempre. Até porque se a termogênese for ativada demais, vai ser ruim. Também vai ser. Aí você vai perder muito peso. Então, tem que ser tudo muito bem regulado. Eles 3, a gente tem que deixar claro isso, que eles... Um balanço entre eles. Eles estão se comunicando, gente. Tecido adiposo, não é... A gente já falou muito, né, de armazenar gordura, produzir calor. Mas, assim, tecido adiposo tem uma função endócrina. Muito importante, né? Produção de hormônios, que a gente vai falar ao longo desse podcast, vários episódios. Tem muita função endócrina. Então, assim, não adianta a gente só pensar
que eu vou estar ali modulando meu tecido adiposo. Como é que eu faço para converter o branco no bege? Se a gente soubesse essa resposta, a gente... E isso é uma demanda momentânea, né? O equilíbrio normal, ele vai ter o branco e o marrom, né? E o bege vai estar ali para aquela demanda. E Exato. dificilmente a gente vai ter uma demanda, do bem, se for no frio, ou se ficar fazendo atividade física mais regular, você vai ter mais tecido bege, né? Mas é uma transformação gerada por uma demanda que você teve. Exatamente. E outra coisa que eu me lembrei também é que a gente pega muito artigo e acaba vendo isso muito também, muita venda de suplementos que se dizem termogênicos. Mas cai de novo no que a gente já falou. Por exemplo, berberina, a capsaicina que está na pimenta, a cafeína, tem moléculas que podem induzir a esse processo de formação do adipócito bege. Uhum. Mas isso tudo, a maioria foi feito estudos em modelos animais. Camundongos. Não que a gente não seja animal, mas quando eu separo animal para humano, somos todos animais. Mas a questão de tipo, você saber que o modelo é animal, camundongo, e a gente paciente. É basicamente nesse aspecto. Mas, assim, a maioria é tudo modelo animal, tudo camundongo. Então, assim, não dá para você extrapolar isso e dizer, não, estou tomando isso aqui, perdi peso. E, assim, você pode até perder no início, porque de certa forma, dependendo de como você está usando, não sei, a concentração dessa substância, isso vai ter um Esses produtos, efeitozinho. assim, termogênicos, né, que pelo que a gente está comentando até agora, fazer termogênese é bom, né, do ponto de vista Isso, de obesidade e síndrome metabólica. Mas alguns produtos ditos termogênicos, eles causam efeitos colaterais, como taquicardia, exatamente. arritmia, né, perda de massa magra, né, que não é o que a gente quer em um paciente obeso. E os que não causam isso, geralmente não têm uma resposta Efeito, clínica exatamente. Então, os que exatamente. causam têm efeitos colaterais e os que não causam, que poderia ser usado, não vai ter um efeito clínico importante. Exato. O Porque que tem se estudado, mas eu não me lembro, não sei se você chegou a ver algum estudo recente sobre irisina. irisina é produzida pelos músculos. E a irisina parece ter esse efeito também, né? Os últimos estudos que eu tinha, já faz um tempinho que eu vi estudo sobre irisina, mas a ideia era dar a irisina, que era uma proteína que iria fazer seria o exercício em cápsula, né? Que era o sonho de qualquer um. Você Qual- pegar uma cápsula e dizer, vou Se fazer existisse musculação, aí isso, tomava aquele ali. ninguém consegue, não existe nada que substitua exercício, É, essa é a é. verdade. É porque não é um ponto só, É, né? Os benefícios são muitos, então dificilmente você vai ter, por exemplo, mesmo a irisina, que é produzida pelo tecido muscular e tudo, o efeito do exercício não é só a irisina. não. Então, por mais que você desse, vou dar a irisina e aqui o meu exercício é esse. Não, e os outros benefícios? Mas irisina, ela realmente tem um efeito bom para essa parte de termogênese e Uhum, também de uhum, formação de adipócitos beges. Mas, uhum. realmente, assim, se você sair de modelo animal para humano, você vai fazer um estudo em humanos, você tem que pensar o que é que ele está comendo. Porque várias coisas podem afetar a termogênese. Então, é muito difícil você extrapolar para humanos. Se você for fazer experimento em humano, vai ter que pegar uma coorte grande, fazer igual aquela série da Netflix que eles estudaram nos gêmeos lá, os efeitos das dietas. As Aham. pessoas recebiam as dietas em casa. Comia só o que recebia, porque eles pegavam os gêmeos, separava e estudava. Esse aqui comia saudável, esse aqui não comia. Aí, no final, eles faziam toda a análise antes e depois da composição corporal, coletava sangue para ver também os parâmetros bioquímicos. Então é isso, para fazer em humano você tem que ter um Tem. controle muito E ainda tem grande. um ponto aí que a gente não está levando em conta, que é a microbiota intestinal. E isso assim, vou colocar aqui esse grupo fazendo tantas horas de exercício, esse exercício especificamente, e no final ele tem uma microbiota diferente da outra e o resultado vai estar totalmente Você diferente, falou né? de um ponto que estava aqui no meu Ok. roteiro, que é a microbiota, que é outro tema que está muito em alta e tem tudo a ver, porque hoje já tem dados, inclusive revisões muito boas, em revistas muito boas, mostrando o papel da microbiota, a relação que ela tem Eu com o acho que a gente tem tecido que dizer o que é adiposo. microbiota Vamos primeiro, dizer o que né? é microbiota. Já que eu toquei nesse É, assunto. Microbiota é um conjunto de micro-organismos que estão no nosso trato gastrointestinal. O que é isso? Os nossos órgãos, intestino delgado, intestino grosso. Então, basicamente, assim, o que é mais estudado são as bactérias, mas fungos também fazem parte da microbiota. Mas as bactérias, principalmente que estão lá no nosso intestino, elas produzem moléculas e essas moléculas elas podem ter efeitos no nosso corpo. E aí a microbiota é um tema que está muito em alta, muito em alta.
Porque a diversidade dessas bactérias que a gente tem, ela está relacionada com a nossa saúde metabólica também. Tem muito estudo hoje mostrando Tem um isso. livro que eu gosto, começando pelo título. O título é 10% humano. Sim, Ele fala que as células que a gente tem no nosso corpo, só 10% é humano. O restante é bactéria, fungo, etc., que vive, né, assim, bem com a gente, não é exato. patogênico, né? E o que você tem de bactéria, aí a gente está falando do intestino, mas de uma forma geral, é, vai determinar muita coisa na nossa saúde. E, assim, um dos grandes problemas. Primeiro, que muita coisa interfere na microbiota. Fazer ou não o exercício já Por interfere. si só já Pegar interfere. atleta e não atleta, já a microbiota já Comer muda. fibra ou não comer fibra, aí Já é muda outra coisa que também, né? afeta. E o segundo problema, né, é como a gente mensura essa microbiota. O que a gente consegue mensurar hoje, que tem a possibilidade de avaliar, mas não é totalmente, ele não é exatamente, Sim. não mostra exatamente o que existe ali. Tem, a gente fala em bacteroidetes, firmicutes, que são as duas mais importantes, assim, mas isso é uma parte muito pequena do que existe a nível Exato. intestinal. Mas eu acho que é um assunto assim que vem num crescente, que a gente ainda vai falar muito no futuro, Vai falar mas muito. ainda tem muito o que aprender ainda. Não, inclusive existe, hoje já se fala nos artigos que o tecido adiposo ele tem a sua própria microbiota. Tá? Que não é a microbiota intestinal, mas é a microbiota do tecido adiposo. E aí a microbiota intestinal, aqueles micro-organismos que estão lá no nosso intestino, eles podem interagir com esses outros que estão no tecido adiposo. Só que isso é super Uhum, recente, assim, as uhum. pessoas ainda estão estudando. Então eu fico impressionada como biologia do tecido adiposo é algo assim que cresce muito. Então, assim, acho que é importante a gente deixar claro aqui que não adianta você ir atrás de métodos mirabolantes, tomar shake, tomar chá, tomar isso, aquilo. Algumas substâncias, de fato, elas podem ter alguma ação no tecido adiposo, existem pesquisas mostrando isso, mas é muito em modelo animal, como a gente já falou, e não adianta você extrapolar e já botar o produto para vender e as pessoas já estarem consumindo. Hoje em dia, a quantidade de suplementos que existe, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é muito grande. E assim, você fica se perguntando, gente, a quantidade de dinheiro que você gasta nisso, invista numa academia boa, invista numa dieta boa, adequada, Uhum. garanta a sua microbiota sobreviver lá no seu intestino, porque se você não come fibra, sua microbiota vai morrendo. Então você precisa alimentar as bactériazinhas que estão no seu intestino para que elas também exerçam os efeitos positivos no seu corpo, inclusive nos adipócitos. Tá? Tem muita relação de microbiota com tecido adiposo. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Aí aqui eu coloquei, antes o termo era tecido adiposo. Aí por que que eu coloquei em inglês? Porque o Google ele pega tanto todas as línguas. Eu fiz, não, vamos ver em português para ter mais um reflexo aqui do Brasil, Portugal e os outros países também na África. E coloquei fat cells em inglês. Mas você vê, ó, Se repete mais ou mudou a menos, né? língua, tá lá a mesma coisa. O que é gordura, o que são células de gordura, gorduras no corpo, os tipos, ó, gordura marrom, gordura branca, basicamente o que a gente já falou anteriormente, mas eu gostei dessas trends quando a gente coloca esse termo fat cells, porque coloca assim: a gente elimina as células de gordura no xixi? Olha a pergunta, tá? Eu já ouvi gente perguntar, professora, tem um suplemento X, né? Que eu não vou ficar falando o nome de suplemento aqui, mas que diz que se a gente usar ele, as células de gordura vão ser eliminadas no xixi. Isso aqui, aluno meu falando isso no Brasil, e bateu com essa pergunta aí, ó. Foi ó, mais de 1.500% de aumento. No último ano, isso tá aí aumentando muito. Como é que eu faço para matar as células de gordura? Criolipólise, que sempre aparece. Ritmo circadiano nas células de gordura, isso é outra coisa interessante que a gente pode falar também. Mas veja, as pessoas não sabem o que são células de gordura e acham que podem eliminar as células de gordura no xixi. Só que a gente sabe que isso não existe, gente. Como qualquer outra célula, você vai ter mecanismos que vão fazer com que elas se multipliquem, se dividam dentro do nosso corpo. Isso vai acontecer com outros tipos de células também. E também existem mecanismos de morte celular, que essa célula, uma hora ela vai morrer e ela vai precisar ser eliminada do nosso corpo. Então, isso acontece para praticamente todas as nossas células. Então, existem mecanismos de morte, né, de celular, vou deixar claro, que acontecem também lá no tecido adiposo, para fazer com que aquela célula de gordura que já está ali morrendo, ela vai sendo eliminada daquele tecido. Então, existem vários tipos. Hoje em dia, estudar morte celular é um tema enorme. A gente poderia fazer um podcast só para falar de tipos diferentes de morte celular, porque
tem mais de 15 tipos diferentes de mortes celulares. E eu acho que quando a gente escuta assim, morte celular, a gente já pensa logo que é uma coisa ruim, né? Porque morte a gente pensa logo em coisa Morte. ruim, Ai, né? meu Não, Deus, então morreu, então é ruim. é ruim. E Mas na nem verdade necessariamente, não. exatamente. Porque é o que a gente chama de reciclagem, né? Em inglês é o turnover do tecido. A gente precisa reciclar. Então, as nossas células, elas vão morrendo, outras vão nascendo, e isso tem muito impacto no tecido adiposo. Voltando àquelas células-tronco que a gente falou anteriormente, precisa ter renovação também no tecido adiposo. Então, tem dados que estimam que em humanos varia essa renovação de 8 a 10% ao ano. Tá? Então, daria mais ou menos assim em torno de 15 anos para você renovar as suas células de gordura do corpo. E aí, quando você tem obesidade, acaba que acelera isso, você renova mais rápido. Mas também você tem que pensar que essa célula-tronco, para ela se dividir e gerar adipócitos, né? Primeiro ela vai gerar uma outra célula intermediária, que é o pré-adipócito, ou seja, antes do adipócito. E aí esse pré-adipócito vai se maturar e vai se transformar no adipócito branco, marrom. Isso é a via normal. E também pode se transformar no bege, né? Porque o bege, ele pode surgir tanto daquele jeito que a gente falou, o branco virando o bege, mas o bege ele também pode surgir das células-tronco, tá? Que é a síntese de novo, né? Que a gente chama, que não veio de uma célula já madura, como o adipócito branco, veio de uma célula-tronco. Então, é muito interessante. Cada vez que eu estudo mais sobre biologia do tecido adiposo e que eu vejo mais suplemento, mais coisa aí saindo. Porque hoje em dia, assim, ano passado era ovos de tênia. Você soube dessa? Ovos de tênia para emagrecer. Toda semana vem coisas assim que você fica pensando para onde estamos indo. Eu acho que assim, se algum suplemento, ou seja, o que for, tratamento assim, miraculoso, prometer demais, não embarque nisso. Isso tem uma chance muito grande de não estar correto. Tá? Porque assim, a gente estuda bastante, tentando chegar a uma coisa que seja boa para o nosso organismo. E assim, não, se isso fosse tão fácil assim, todo dia tinha prêmio Nobel, né? E não existiria mais de 1 bilhão de casos de obesos. Exatamente. Não existiria. E lipodistrofia também, a gente já conseguiria fazer muito mais. A gente já avançou muito também no estudo das lipodistrofias, mas a gente ainda está desvendando mecanismos novos. Às vezes muda uma alteração genética naquela proteína que a gente sabe que é importante para que o tecido adiposo funcione adequadamente. Muda uma alteração genética ali, já muda tudo. Já muda tudo. Então, assim, não existe método milagroso que vai fazer você perder peso e manter aquele peso perdido forever, né? Para sempre. Não existe isso. Então, se tiverem prometendo demais para você, caia fora. Primeiro ponto. Aí vamos para o outro lado. O tradicional, uma alimentação saudável, balanceada, frutas, legumes, evitar excesso de gordura, né? Fazer uma atividade física regular. Isso é o que todo mundo diz, só que ninguém está querendo escutar isso. Isso eu já sei. É o feijão com arroz que as pessoas não querem fazer. Isso eu já sei, mas não quero fazer. Eu quero algo que eu não faço ainda e que seja mais fácil para mim. Não, e o pior que, assim, é triste falar isso, gente, mas quando a gente vai envelhecendo, as coisas vão piorando, né? Por exemplo, com o envelhecimento, o tecido adiposo marrom diminui, tá? É inversamente proporcional. Quanto mais eu envelheço, menos tecido adiposo marrom eu tenho. Logo, eu vou ter menos termogênese. Logo, por isso que todo mundo fala, depois dos 40 tem tanta confusão na rede social também. Mulheres depois de 40. Vem aprender a perder peso comigo, vem aprender isso. Tanta coisa. Por quê? Porque realmente depois dos 40, e menopausa em mulher, mas de uma forma geral, você envelhecendo, você vai ter uma diminuição do seu tecido adiposo marrom termogênico. Então, aproveitando o que a gente já falou até agora, juntando as informações, se com a idade eu diminuo o meu tecido adiposo marrom e com atividade física eu aumento o tecido adiposo marrom, com a idade eu devo fazer menos ou mais exercício? Pergunta boa, né? Mas exercício é uma coisa que a gente tem que fazer para sempre. Em qualquer momento, em qualquer momento. Mas só que quando você vai envelhecendo, a sua capacidade vai diminuindo de fazer atividade física, vai acontecendo sarcopenia, perda de massa muscular. Então, a tendência é você ir diminuindo o exercício, quando, na verdade, você deveria, para combater essa diminuição, aumentar.
Aumentar, até Mas assim, eu estou porque satisfeito se não diminuir, ou seja, mantenha a sua atividade física com a idade. Comece primeiro, né? Porque a gente tem muito eu não sedentarismo, abro mão de fazer né? exercício. Então, Também mentalmente falando, você se sente muito melhor. É eu digo, exercício eu digo que assim, é mais físico. barato do que o antidepressivo. É muito mais. É mais barato do que comprar uma ruma de suplemento que não tem comprovação científica em humano, que Aham, não tem como aham. você extrapolar aquilo, sabe? E além da obesidade, desculpa, da obesidade não, do envelhecimento, na obesidade também acontece isso, diminuição do marrom, entendeu? Então, a gente vai aumentar o branco, que é o que a gente não quer, porque ele vai aumentar de tamanho para colocar mais gordura da dieta, e a gente vai perder o marrom. Então, com o envelhecimento e com a obesidade, a gente tem essa relação inversa da quantidade de tecido adiposo marrom. Então, Agora deixa eu fazer aqui o advogado do diabo, né? Quer dizer, a gente está falando do tecido branco como sendo ruim. O tecido branco é ruim em excesso. em Em excesso. Essa foi a excesso. minha Ele é principal bom. fala do primeiro episódio. Foi. Porque ele é bom, vamos lá para a função endócrina. 2 hormônios, vou fazer aqui uma pegadinha. 2 hormônios, Josivan, 2 hormônios fundamentais produzidos pelos adipócitos brancos. Quais são eles? E do ponto de vista. Eita, vou ver se eu vou ser aprovado aqui. Ai, meu né? Deus do céu. Claro que Então, vai, assim, né? Eu aprendi com você. então, para citar alguns, pelo menos leptina e adiponectina. Tirou 10. É. A leptina a gente já falou até no primeiro, porque como a gente falou um pouco de lipodistrofia, a gente falou, eu vou passar a palavra para você falar de leptina um pouquinho aqui nesse podcast. Então, vê só como é interessante. O tecido adiposo branco, ele vai armazenar gordura. Aí eu começo a me alimentar e eu começo a ter mais energia. E aí o que é que eu preciso fazer? Parar de comer. Então, nada mais lógico de que a célula que vai armazenar aquela caloria, aquela energia que eu estou ingerindo, ela libere um hormônio que faça com que eu diminua a ingesta, que eu pare de comer, que diminua a minha fome. Então, a leptina é um desses hormônios, né? Então, ela é liberada pelo adipócito e uma das ações é exatamente diminuir o apetite. Por quê? Porque eu já me alimentei ali e já tenho nutriente para armazenar. E o principal é o branco, né, que produz a leptina. Exatamente, por causa dessa questão do armazenamento. Exato, porque é importante deixar claro também, gente, que o marrom, ele também tem função endócrina, tá? Uhum. E adipócito não produz só hormônios, eu falo só assim, meu Deus, parece até que é só isso, mas são mais de 600 moléculas, inclusive tem outras moléculas que a gente chama de microRNAs, que são moléculas que as células produzem e que elas vão regular a expressão dos nossos genes. E aí tem um mundo de informações de microRNAs, vamos ficar com essa informação hoje. Tecido adiposo, o branco, o marrom, também produz microRNAs. Inclusive, tem uns estudos de uns pesquisadores aqui do Brasil que mostraram que o tecido adiposo é a principal fonte de produção de microRNAs. Então, você veja a importância que é. Inclusive, eles incluíram os pacientes com lipodistrofia, que têm deficiência nos adipócitos brancos, e eles viram essa diferença na produção dos microRNAs. Então, assim, pensar em tecido adiposo é pensar que você tem ali muita regulação de genes. Genes que uma hora aumentam, uma hora diminuem. Então, por isso que a gente tem que ter em mente que não existe nada que vá fazer esse efeito direto no adipócito que você tome. Não existe um suplemento. O exercício mesmo, o efeito, ele é contínuo. Não adianta você fazer exercício hoje, passar um mês sem ir. É a constância que vai fazer você ganhar massa ou manter a massa que você tem. Que se você não ganhar mais manter, já tá ótimo. Já tá bom. Porque você... O usual é perder. Se você não dizer nada, você vai perder. Exatamente. Agora, você manter sua massa muscular e ainda regular sua massa de gordura, tá ótimo. Agora, antes que vocês mandem pergunta aí, quem está assistindo, né? Assim, então leptina, você fala que diminui o apetite, então é bom para a obesidade. Isso aí é bom. A leptina foi descoberta há quase 30 anos atrás e a ideia inicial era exatamente essa. Descobrimos um hormônio que diminui o apetite, está resolvido a obesidade. Mas qual foi o problema aí? E aí, quando foi ver, eles viram que, na verdade, o ser humano tinha resistência à leptina. Um dos mecanismos que fazia com que ele ganhasse peso era exatamente o fato da leptina não agir. Ser resistente. Nos obesos, a gente vê muito isso, obesos. né?
E aí não adiantava. Ele isolou a leptina, administrou subcutâneo, né? Só que ele não perdia peso, perdia muito pouco. Por quê? Porque ela não tinha como agir nesses pacientes diminuindo o apetite. Já nos nossos pacientes com lipodistrofia, que é aquele paciente que eu falei que tem 5% de gordura corporal, então como ele tem muito pouco tecido adiposo, a quantidade de leptina é muito baixa. Então, ele tem muito apetite e quando eu administro a leptina subcutânea, ele diminui o apetite. Porque ele não tem resistência, ele tem falência, ele tem Exato, deficiência de exato. leptina. E outra coisa que você falou importante da leptina é que a produção dela pelo tecido adiposo é diretamente proporcional, ou seja, quanto mais massa eu tenho, mais leptina eu produzo. Então, se uma pessoa tem obesidade, ela tem mais massa de tecido adiposo, tem mais leptina. Mas se tem mais leptina, por que ela não consegue se saciar? Pelo que o Josivan falou, resistência à leptina. Então, não adianta você ter muita produção, porque ela não vai funcionar do mesmo jeito, né? Aí já na lipodistrofia, não, é muito pouco. E aí, quando você coloca essa leptina exógena, a hiperfagia, essa Aí fome, eu tô preocupado agora se quem está assistindo vai entender. Porque pra gente é tão resistência à óbvio leptina. resistência, né? É porque resistência à Vamos insulina se fala diminuir. muito. O que que é? É como se eu tivesse o hormônio sendo uma chave e ele precisa se ligar num receptor que seria a fechadura. Então, digamos que resistência é como se você tivesse a chave que não encaixasse na fechadura. Exato. Então, eu tenho leptina demais no obeso, porque tem muito adipócito branco. Só que essa leptina não encaixa, quer dizer, essa chave não encaixa. E aí você não tem Isso a é que a gente chama de saciedade. resistente. Então, aí ela Exatamente. não age e ele não vai diminuir o apetite. Aí no obeso não tem porque não encaixa, e no lipodistrófico, naquele Eu com não 5%, tenho a chave. é porque não tem a chave. Exatamente. Então são problemas diferentes. Resistência e deficiência. Exatamente. Mas metabolicamente falando, quando a gente pega um indivíduo obeso e um lipodistrófico, o que é que a gente observa? Termina que, aí, se a gente for falar de lipodistrofia, aí vai ser mais uma hora. É mais pra pelo frente, tem um menos, episódio né? só pra isso. Só pra dar Ok. Então termina que, apesar de não ter a quantidade de gordura muito diminuída e muito aumentada na outra, vai ter o aparecimento de diabetes, de colesterol, triglicerídeo elevado, de forma bem semelhante. Mesmo com peso tão diferente. Exatamente, gente. Então, assim, fechando, assim, boa parte que a gente falou agora, não tem nenhum produto, nenhum método, nenhum suplemento que vá garantir perda de gordura definitiva. Não vai, porque, primeiro, a gente ainda está estudando a biologia do tecido adiposo. A gente ainda está desvendando os genes, desvendando como é que essas células são reguladas, como é que elas se dividem, como é que elas morrem, tá? Porque tudo isso é uma área que, nos últimos 30 anos, se você for olhar, inclusive, pode passar a imagem, por favor, ver se é a próxima. Aqui eu tinha colocado isso, mas não sei se a gente vai conseguir abordar tudo, mas nessa publicação eles fizeram uma linha do tempo, e aí aqui tem os principais achados, que Josivan até já adiantou que foi a identificação da leptina, que foi exatamente há 30 anos, um pouquinho mais, né, 1994, então a leptina naquela época foi aquele boom para a obesidade, mas no final a gente viu que não ia ser aplicável. Pode passar, por favor. Essa outra imagem eu coloquei, é só porque a gente vê, ó, a quantidade, o interesse, gente. Ó, nos últimos 30 anos, você vê a quantidade, mais de 165 mil publicações. Quando a gente entra aqui no PubMed, tá? É um site, gente, científico, onde a gente coloca os termos. Aqui eu botei adipose tissue, tecido adiposo. E aí a gente vai ter o que tem de artigos, publicações nessa área. Então, mais de 165 mil publicações sobre esse tema. Claro que você tem que fazer a triagem para o que você quer ler e tudo. Mas olha só como está uma onda crescente. Então, você vê que tecido adiposo, nos últimos 30 anos, é muita coisa nova. Então, assim, eu tenho uma disciplina na graduação que eu fiz optativa, que é morfofisiologia do tecido adiposo. E fiz uma na pós também. Então, na pós foi primeiro, na verdade. E aí, eu fico assim, todo ano eu ministro essa disciplina, eu baixo artigos novos, é aquela disciplina que nunca é igual. Quem paga essa disciplina sabe, nunca é igual. Eu abro, sei que tem 30 vagas, lota e a gente pedindo para entrar porque não tem vaga, porque quem paga vai falando para os outros, mas é isso, ó, tem que se atualizar. Então, não adianta vocês pensarem, não caiam, como o Josivan falou, se estiver prometendo fundos imundos, né, não caia. Por quê? Porque a gente, cientistas da área, estamos vendo um crescimento significativo na produção de informação científica. A gente tem que triar ainda para saber o que é que a gente vai usar ou não. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que todo estudo tem limitações. Então, muitas vezes, a pessoa pega lá, está no título.
uma frase bombástica, aí lê o resumo. Bota no Google Tradutor, lá nem vai ver direito. E aí depois a pessoa está extrapolando aquilo para humanos, daqui a pouco já estão vendendo um suplemento. Aí você fica, como assim, gente? Aí nas aulas, cada relato que os alunos falam de outras pessoas que trabalhavam em clínicas de estética, e aí procedimentos X, Y, Z, que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas você vê que realmente vende muito. Estética é algo que vende muito. Porque se vende uma expectativa, né? Vende, Exatamente. olha, eu vou vender isso aqui, você vai ficar muito bem. Aí você vai lá e gasta um dinheiro que você podia estar usando para o que tem embasamento científico e tem Exato. comprovação científica, né? Exatamente, se alimentando bem, comendo mais fibrinhas aí para suas bactérias, tá, gente? Esquecer, esquecer de tudo isso aí que vocês ouvem errado, esqueçam. Foquem nesse podcast, tá? Compartilhem, curtam. E vai ter muita coisa legal aqui que a gente vai falar para tentar justamente desvendar um pouco essa biologia do tecido adiposo e ver que célula de gordura importa sim. Eu sempre falo isso, é a minha frase já. Célula de gordura importa. Aí o povo olha para mim, como assim célula de gordura importa? Calma. Estou falando que ela é uma célula importante. A gente não pode ter excesso nem deficiência. Tem que ser o meu termo, tá? Passa aí, por favor. Aqui era só a imagenzinha que eu tinha colocado para fechar, né, esse podcast de hoje. A gente falou dos diferentes tipos de tecido adiposo. Não sei se vocês vão conseguir ver bem essas imagens, mas em amarelo é o tecido adiposo subcutâneo e o marrom é o marrom. Essa foi boa. Então, a gente vê a diferença entre eles de localização, como eu falei, ó, lá no meio do corpo tá o marrom, ao redor das vértebras, supraclavicular, né, aqui em torno das clavículas, mas nas escápulas posteriormente a gente também tem o marrom. Abaixo da nossa pele a gente tem o subcutâneo, que é super importante. Basicamente 70 a 75% do que a gente adquire de gordura da dieta fica armazenada nesse tecido adiposo. E nesse lado direito, no contexto da obesidade, que a gente vê a expansão, ó, do tecido adiposo subcutâneo. Então, é uma área que realmente está crescendo muito. E vamos passar, porque tem outras coisas interessantes que antes de finalizar, ó, era essa imagem que eu queria chegar, da questão da cor que a gente estava falando. À esquerda aqui, ó, vamos olhar para esse de baixo. Tá vendo que tá bem mais marrom aqui? À esquerda, no meio, são os adipócitos brancos. Quase você não vê. À esquerda, os adipócitos marrons. E aqui, à direita, tá uma mistura. Umas áreas mais amarronzadas dentro de umas áreas mais esbranquiçadas. Esse é o bege. Isso aqui é o quê, gente? Pegou o tecido lá do camundongo, colocou na lâmina, mas antes faz umas análisezinhas para a gente marcar essas células e visualizar isso realmente, como é que é essa célula. Então, tá vendo a diferença das cores? Por isso que a gente fala o branco, o marrom e o bege, que é uma mistura, um intermediário aí. Então, a gente consegue ver isso, essa diferença aí desses tecidos. Ou seja, vimos 3, tá? 3 importantíssimos para nosso podcast de hoje. Então, não vamos mais pensar em células de gordura como se fossem células. Ai, não quero ter, não serve para nada, eu tô muita gordura, eu quero perder. Claro, temos que manter nossas células no nível adequado, mas não querer ficar com menos de 5%, porque vai ter consequências. É tudo de uma forma, não só em relação ao adipócito, ao tecido adiposo, na vida, né? Se você bebe pouca água, é ruim. Se você bebe água demais, é ruim, né? Se você Exato. dorme pouco, é ruim. Se dorme demais, é ruim, né? Tem estudos mostrando também que dormir demais aumenta, por exemplo, o risco de diabetes. Então, da mesma forma, você ter excesso de gordura corporal é ruim, né? O problema é que a gente tem muito mais pacientes que têm excesso de gordura corporal. E ter deficiência, né, do tecido adiposo também é ruim. Então, tem que chegar no meio No meu termo. termo. É isso, gente. Então, agradecer a participação de Josivan aqui nesse episódio, tá? E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar nosso podcast para que a gente consiga estar sempre produzindo mais conteúdos relevantes para vocês. Obrigada.